Olá, pessoal! A gente está aqui para mais um podcast e hoje não poderia ser diferente. Dia 30 de novembro é o Dia do Síndico. E hoje a gente vai fazer uma homenagem especial aos síndicos. Todos vocês que estão nos assistindo e você aí no seu condomínio, não esquece, dia 30, manda uma mensagem para o seu síndico, não para reclamar dessa vez, por favor, mas sim para agradecer pelo serviço prestado aí no seu condomínio. E nada mais, nada menos do que eu, como síndica, convidar outras duas síndicas para que a gente pudesse bater esse papo aqui especial, perguntar para elas qual é a dificuldade que vocês já passaram, os desafios, as coisas boas que também vêm junto com a profissão de síndico e mais, né, gente? O que elas têm de visão para a sindicatura nos próximos anos. Então eu estou aqui hoje com a Aline e com a Edna. Muito obrigada em primeiro lugar vocês terem aceitado o meu convite, estarem aqui presente comigo para a gente fazer essa troca de figurinha, né? Eu vou pedir para a Edna se apresentar então primeiro, falar um pouquinho dela como síndica, como profissional e depois eu vou passar para a Aline também. Bem, boa tarde, um prazer todo meu, né? Joyce está aqui com vocês, né? Bom, gente, eu já fui síndica 2 anos atrás, né? 2 vezes, inclusive, 2 anos consecutivos. E esse ano resolvi pegar de síndica de novo no outro apartamento que eu tenho, né? E tá sendo bem desafiador, assim, porque no outro prédio que eu tinha, né? Apartamento era menos pessoas, né? Então, aquela mais facilidade para, né? Falar com as pessoas, conversar, a gente se entender. Então, eram pessoas bem próximas. Hoje, nesse que eu tô, são 56 apartamentos, né? Então, querendo ou não, é desafiador porque são 56 pessoas pensando totalmente diferente, né? Então, é um pouquinho complicado. Então, também é prédio novo, tem muita coisa ainda para arrumar, para ajeitar, para instalar, né? Para regularizar. E um quer uma coisa, outro quer outra, outro quer outra. Mas, no fim, sempre dá tudo certo, né? Mas é correria, assim. A gente estava com outro síndico anteriormente e aí agora eu resolvi assumir porque eu sempre estava ali na linha de frente, né? Por mais que tinha o síndico, mas eu era a primeira moradora do prédio, então eu sempre estava por dentro das coisas que estavam acontecendo. Então, no dia que fui à eleição, na realidade, eu nem precisei me apresentar, né? O pessoal já me escolheu, na realidade. Não fui nem precisei me candidatar, na realidade, né? Então, foi bem legal, assim, que o pessoal tem esse reconhecimento, né, da gente, né? De sempre estar à frente, resolvendo os problemas, né? Que o síndico é isso, né? A gente também tem que se pôr no lugar do morador, né? A gente como moradora, né? Porque eu sou moradora do prédio também. Então, acho que a gente tem que se pôr no lugar da pessoa e também, claro, a gente tem que fazer o nosso papel de síndico, né? Porque também não é toda hora só passar a mãozinha na cabeça, né? Aquela coisa toda, né? É, justamente. Até hoje uma moradora lá me mandou mensagem me agradecendo que eu estava sendo uma ótima síndica, que a gente não tinha síndico, aquela coisa toda. Então, a gente fica muito feliz, né? Quando a gente recebe esse tipo de mensagem, né? Graças a Deus, toda semana a gente está recebendo uma mensagenzinha aqui, uma mensagenzinha lá, agradecendo que está dando tudo certo, tudo sendo resolvido, né? É gratificante, é gratificante. A gente se incomoda, mas faz tudo certo. Aline. Joyce, obrigada pelo convite. Capaz. Novamente aqui, né? Já vim da outra vez. Síndica, né? Eu acho que quando eu me tornei síndica, eu não tinha a dimensão do que era ser síndico. Acho que síndico morador, diferente de você que é profissional, quando a gente assume essa responsabilidade, a gente acha que são coisas básicas, né? É o dia a dia. É, que é tudo tranquilo. E não é, a gente tem, assim, que ter a consciência de que a gente responde civil, criminalmente, daí a gente tem que buscar conhecimento, eu acho que a palavra certa é essa, porque a gente não pode fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer também, como um morador quer, tem que ter tudo, né, dentro da regra, tudo certinho. Então, isso foi mais desafiador, o início. Sim. Né? Agora, como assim, vai fechar o meu 3º mandato, já vai para 6 anos que eu estou à frente do prédio. Quantos moradores, Aline? São 79 unidades. Isso é bastante gente, é grande. E eu acabei de ser reeleita agora em agosto e foi bem bacana também, porque, na verdade, eu nem me candidatei dessa vez, né? Eu estava sentadinha ali esperando, aí o pessoal, o administrador, alguém se candidata? Não, a gente quer a Aline. Eu quero a Aline, eu quero a Aline. Aí acabei ficando assim por mais esse mandato. Eu acho bacana, porque é um reconhecimento de tudo que a gente faz, né? E que dá certo, né? E que dá certo, porque se o pessoal tá gostando, é porque, né? Assim, é claro que tem aquelas pessoas que não gostam, que são as pessoas que a gente multa,
né? Que é... Eu tenho uma convicção que se a gente agradar 70%, a gente está no lucro. É verdade. Porque 30% sempre, se você disser que isso aqui tá aqui, eu posso até ter gostado que tá bonito, mas foi a Joyce que colocou, eu vou dizer que não ficou bom. Tem aquela pessoa que ela tem a personalidade, que ela tem que contrariar porque é dela. Sim. E eu entendo, sabe, assim, principalmente tem alguns condôminos que tu vai pegando a manha. Aí diga, o que o senhor acha? E se colocar, vamos colocar aqui pra testar então. Aí você vai amansando a fera, mas mesmo assim, vai dar um jeito de reclamar, mas faz parte, são ossos do ofício, como diz o outro. Sim. Mas é realmente isso, sabe? Nunca a gente vai chegar no 100%. Se a gente chegar no 100%, é alguma coisa errada. Até porque nem Deus agradou todo mundo, né? Exatamente. E o engraçado, assim, o que eu pergunto pra vocês, porque assim, a sindicatura, eu comecei como síndica moradora também, vim de um segmento que é diferente, mas fazia parte de gestão, a parte administrativa financeira, já trabalhava com isso há um bom tempo, mas não gerindo empreendimentos. E quando eu fui, foi a mesma coisa. Na Assembleia, por coincidência, vários amigos compraram um empreendimento no mesmo lugar, e tem que ser tu, tem que ser tu, tem que ser tu. Eu fiquei de subsíndica, né, e uma vizinha minha ficou de síndica por 3 meses, aí depois ela abdicou do cargo e eu assumi. E naquela coisa também de estar na frente das demandas e puxa aqui, puxa ali, o meu prédio foi interditado e eu tive que passar por problemas estruturais, uma experiência que eu não vivenciei e ali me deu aquele start. Poxa, eu preciso saber mais disso, eu tenho isso sempre comigo, e aí a questão que a Aline falou, a gente tem que cuidar porque síndico pode ser qualquer um, qualquer condômino pode ser síndico. Agora, você como candidato ao cargo de síndico, você tem que entender a responsabilidade civil que está embutida dentro dessa função. Mesmo sendo mandatário, você responde pelo período que você está administrando esse empreendimento. E existem várias demandas. E é isso que muitas pessoas esquecem. O pessoal se preocupa porque acha que é só o xixi do cachorro, ou porque é só o carro fora da vaga, ou porque é aquele vizinho que não sabe fazer a reciclagem correta do lixo. Tem a parte administrativa, tem a parte financeira, tem a parte operacional, tem a parte de manutenções, e isso tudo afeta a saúde do empreendimento. E lá na frente vocês vão ver a diferença de uma boa gestão e uma má gestão. Sim. Não adianta muitas das vezes a gente pegar, né, sai o síndico e a gente vir e querer malhar pau na gestão anterior, porque agora a minha gestão vai ser 100% perfeita. Não, eu falo muito isso para os condôminos. Aqui há um erro, vamos corrigir. Quem foi o culpado? Se vocês acharem necessário, depois a gente vai ver. O negócio é resolver o problema. Sim, e ponto. Né? Então, isso que é importante hoje na sindicatura, e eu vejo que muitas pessoas não se preocupam com isso. Às vezes tem aquele que diz assim, eu sou síndico, estava lá na Assembleia, ninguém quis, mas também não faço nada, quem faz é o zelador. A partir do momento que você assina uma ata, você está assumindo uma responsabilidade muito grande. E o zelador, ele não vai responder por isso na esfera criminal. Então, as pessoas não têm essa noção. A gente, como presta assessoria para alguns síndicos moradores, a gente presta, né, assessoria numa demanda legal, assim, a gente sempre comunica isso. Mas aqui é o zelador que faz tudo. Opa, a gente tinha condomínio que o cartão do condomínio ficava com o zelador. Nossa Senhora. E aí, se acontece uma coisa, mas não vai ser o zelador que vai responder, né? Então, isso é muito importante que você, síndico, tenha esse conhecimento. A função pode ser aquele senhor que está aposentado, pode ser... Aí tem gente que diz, síndico tem que ser homem, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo... Não, gente, o síndico pode ser homem, pode ser mulher, pode estar interligado a qualquer profissão, pode ter o seu serviço externo, não vai ter problema nenhum. Desde que a partir do momento que ele assuma, ele faça aquilo com dedicação, com carinho e com amor. Sim. Porque síndico, cara, que não gosta de lidar com pessoa... Não adianta, né? Não adianta nem entrar, né? Não, porque 70% dos nossos problemas são relacionados a pessoas. Sim, pessoas. Né? A gente gere pessoas, desde a equipe que vai prestar manutenção, desde a equipe de limpeza, desde um porteiro para quando tem portaria, desde uma empresa de portaria remota, desde sistema, tudo você vai lidar com pessoas. E aí vem uma coisa atrás da outra. Então é muito importante que você, síndico, entenda isso. E eu quero fazer uma pergunta para vocês ainda mais além. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, assim, na visão de vocês. Vou começar com a Aline. As habilidades que um síndico tem que ter, principalmente a questão assim, Aline, eu acho que eu aprendi muito com a profissão, com a sindicatura em si, porque não é a tua profissão, né? Tu trabalha no segmento voltado também para condomínio, mas não é a profissão mesmo. O que tu acha que
demais o síndico tem que ter na tua visão? Olha, o síndico tem que ter a noção, eu acredito também muito, de manutenção. Porque, assim, às vezes chega um prestador de serviço ali, ele fala, tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter aquela noção do que ele está falando, como é que faz. Não pode ser, assim, muito leigo. Tem que ter conhecimento. Não tem que deixar o profissional fazer à vontade e depois só vir a conta. Não, síndico tem que buscar conhecimento constante. Tanto quanto com manutenção, como a legislação muda, agora está vindo aquela lei que não pode deixar as crianças sozinhas. Então, tudo tem que ficar atento, porque tudo está mudando, o Código Civil muda toda hora. Então, sempre tem que estar atento, sempre tem que estar fazendo um curso ou uma consultoria. Sempre tem que... eu acho, assim, a chave é conhecimento, Joyce. Bem lembrado. Para você, síndico, vai uma dica muito especial. A gente tem um podcast especial que a gente fez com o Conselho Tutelar de Itajaí, com o Dr. Márcio Pano, falando sobre crianças em área comum do condomínio. Existe uma legislação agora que está para ser validada, onde o condomínio pode ser responsabilizado por isso também, com multa até 20 salários mínimos. Então, fiquem ligadinhos aí. Você, síndico, quer dizer o quê? Que eu vou ter que cuidar do filho dos outros? Não. Você precisa ter tudo muito bem comunicado dentro do seu condomínio. Placas. Área de lazer, placa, proibido crianças menores de 12 anos, de acordo com a lei dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Elevadora, mesma coisa, proibido crianças menores de 12 anos desacompanhadas. Você tem que se prevenir. Se acontecer, a responsabilidade não é do condomínio, mas o condomínio tem que ter essa comunicação. Então, coloque isso aí no seu regimento interno, muito bem frisado no uso das áreas comuns, placas em todos os espaços para que você, síndico, não venha se incomodar. Tá com problema com o pai? Passa a mão no telefone, liga para a Miriam, liga para o Israel do Conselho Tutelar, se você quiser pode entrar em contato comigo e pede o telefone e faz a denúncia. Diz que você já notificou os pais, já aplicou penalidade, não está resolvendo? Conselho Tutelar vai tomar a tratativa com esses pais daqui para frente. Condomínio não é clube. Condomínio não tem monitor para cuidar de criança, exceto se o seu condomínio tiver um serviço diferenciado, que aqui na nossa região, pelo menos eu não conheço nenhum que tenha monitores para cuidar aí dos filhos, né, principalmente babá, porque tem crianças às vezes de 4 ou 5 anos que estão circulando sozinhas dentro da área comum do condomínio. Eu particularmente já tive situações de acompanhamento com a polícia de pedófilos dentro do condomínio que a gente conseguiu fazer correr. Então você não sabe quem mora na porta ao lado do outro, você conhece de vivência ali, mas você não tem intimidade do que acontece dentro da casa. Então o síndico tem que cuidar muito com isso, tá? Alertar os moradores. E a responsabilidade é dos pais. Você botou um filho no mundo, a responsabilidade é sua. Não adianta achar que vai sobrar para o condomínio sem sobrar para você. É muito importante isso, né? Então, porque assim, Edna, qual a tua visão nesse ponto, principalmente da sindicatura? A gente sabe que qualquer um pode ser síndico, mas o que isso mais te marcou? O que de mais importante, assim? Então, hoje em dia, eu acho que ser síndico é saber contar até 10 e respirar. Porque... Boa! Isso é. A gente sabe que não é fácil, né? Como a gente comentou anteriormente, são 50, principalmente lá no meu prédio, né? São 56 pessoas, 56 famílias, né? Morando, pensamentos diferentes, ideias diferentes. Então, assim, nem sempre você vai agradar todo mundo e nem sempre todo mundo vai pensar igual você ou vai querer as mesmas coisas que você, né? Então, hoje em dia, assim, vem aquela montoura de reclamação, de vizinho, disso, daquilo, fulano, ciclano, beltrano. Aí você só respira, deixa passar um pouquinho pra gente dar uma resposta, né, correta para as pessoas ali, enfim. E tentar resolver da melhor forma possível, né? Até porque se tem um grupo dentro do condomínio em si, né? Que o síndico tem acesso, que as pessoas lá, os moradores, não têm. Até para fazer esse tipo de comunicado, né? O que pode, o que não pode, né? Porque assim, eu sou do tipo que eu tenho que falar 10 vezes, se for possível. E se for preciso, eu vou falar 10 vezes. Eu sou chata para essas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm grupo aberto? Não. Também temos. Tem? Temos. Temos um só dos recados comunicados. Que esse é fechado. Esse é fechado, só o síndico fala, só o síndico. E aí a gente tem o dos moradores, que na realidade antes era um grupo para fechamento de reiki, enfim, sacada, aquela coisa toda, e acabou que virou fixo ali para moradores, né?
às vezes debater uma coisa ou outra, né? Enfim. E tem regras desse grupo? Mais ou menos. Eu pergunto porque eu tenho condômina que já processou 10 moradores por figurinha de WhatsApp. Sério? Não, lá a princípio até agora não ocorreu nada nesse nível, né? Mas é aquela coisa, eu sempre gosto de manter o pessoal informado, qualquer coisa que é feita lá no prédio, né? Eu acho que a comunicação em si da gente, né, como síndico, eu acho que é fundamental, né? Porque às vezes tem coisa que tem gente que entra lá no prédio e a gente nem sabe. Que ainda a construtora tem acesso, então a gente não... Tem hora que tem pessoal deles lá dentro e a gente nem sabe. Então, assim, eu sempre gosto de estar mantendo o pessoal muito informado nessa questão, né? Pra gente também não ter problema, né? De, às vezes, de alguma coisa sair do lugar, desaparecer uma coisinha ou outra, né? Aquela coisa toda. Mas hoje em dia, síndico é saber contar até 10. Boa. E respirar fundo, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não. Eu quero falar aqui da FP, prestadora de serviço. É isso mesmo. Nenhum síndico quer ter dor de cabeça, né? Com zelador, com portaria. Nada melhor do que você ter uma empresa que te atende lá no teu condomínio de acordo e se molda com a realidade do nosso condomínio. Porque síndico tem isso, né? Cada condomínio é peculiar e a gente precisa de braços ao nosso lado que realmente entendam a realidade do síndico. E a FP faz isso. Você tem contato direto com o Fábio, com a Xanda, com o Jefferson e toda a equipe. Molda a realidade do seu condomínio e lhe atendem super bem. Então, se você precisa de uma empresa terceirizada, você vai procurar a FP Serviços Terceirizados e eu garanto que você não vai se arrepender. Nós, síndicos, temos toda essa demanda, né? Temos que ter empresas ao nosso lado que fazem essa estruturação. Temos demandas de manutenção, até antes a gente conversava um pouquinho sobre elevador, sobre isso. E falando em elevador, eu quero falar da Activity Elevadores. Tá com problema aí no seu condomínio, seu elevador tá fazendo um barulho estranho e que a empresa atual não tá resolvendo. Você vai ligar pro Beethoven, pro Bruno, vai chamar eles aí. Uma ótima empresa local. O Beethoven é engenheiro, também associado à ABEL, Associação Brasileira de Elevadores. Gente, eu tava com um problema sério num elevador e eles resolveram, tá? O orçamento da empresa anterior era de 27 mil. Só limpeza e a gente resolveu e até hoje o elevador tá funcionando. Então, não perde tempo. Parceiros bons são aquelas empresas que realmente fazem um serviço de qualidade com um preço justo e atendem a demanda que você, síndico, precisa. Porque, como a gente comentou, a gente não consegue muitas das vezes acompanhar tudo, mas você precisa ter uma empresa de confiança. E na Activity Elevadores você pode confiar com certeza. A nossa gestão de síndico vai muito além do que a gente comentou aqui, né? Lidar com pessoas, lidar com notificações, com multas, com penalidade. Quando a gente multa, a gente fica chato. Quando a gente cobra, as pessoas se acham no direito de cobrar outros moradores, e aí fica, aquele lá já foi multado, e isso na nossa gestão faz muito sentido em muitas demandas. Mas, sabe uma das coisas que me chama a atenção na sindicatura, e eu queria ouvir de vocês, que até é uma das frases que eu coloquei aqui, que eu estou puxando aqui. Toda gestão condominial existe conhecimento técnico e diálogo. Né? Mas agora eu pergunto para vocês, dentro dessa gestão entre conhecimento técnico, como a Aline falou, o síndico tem que procurar conhecimento técnico. Cada dia que passa, gente, eu sou a chata dos cursos. Se tiver um curso que me interessa, eu vou fazer. Eu acho que a gente tem que ter bagagem para conversar com um profissional e dizer, o cara chega aqui e dizer para mim isso aqui assim, eu digo, deixa aí que eu vou trazer um engenheiro aqui, deu 6 minutos, o negócio começa a funcionar. Então, tem coisas que você precisa entender o que você está falando com o técnico para poder a manutenção ocorrer. E às vezes você vai explicar para um morador uma linguagem técnica, ele não vai entender o que você está falando. Mas eu pergunto para vocês, qual foi o maior aprendizado na vida profissional com o síndico, nessa parte técnica que vocês dizem assim, ó, eu jamais pensei que eu lidaria com esse tipo de problema. Isso falando técnico, prestador de serviço. Não sei, a Aline trabalha no segmento de seguros também. Uma apólice de seguro, porque é diferente de a gente, síndico, né, analisar uma apólice de seguro pra gente, na nossa residência, no nosso carro, e a apólice de seguro do condomínio. Então, qual foi, Edna, você tem o maior desafio nessa questão, realmente falando da parte de profissional e nessa prestação de serviço? Que tu acha assim, isso para mim foi difícil de eu lidar dentro da sindicatura. Às vezes uma manutenção de elevador, qual
Acho que é mais a parte de elevadores, assim, para mim ainda é um pouquinho desconhecido na realidade, né? Porque a gente tem várias coisas na realidade dentro do condomínio em si, né? Não é só elevador, são só pessoas, né? Não é só câmera, enfim. Eu acho que essa parte ainda de elevador ainda me peca um pouquinho, né? Porque é uma coisa que traz bastante insegurança para os moradores também, né? O elevador falha ali, ele já diz assim, Edna, será que eu posso andar no elevador? Justamente, será que não vai despencar? Será que não vai cair? Tem muito isso. Tem muito isso. Então, assim, a gente sempre tenta manter contato diretamente, né, com o prestador de serviço. Quando acontece alguma falhinha, a gente já manda mensagem, já pede para ele estar lá no local, tentar explicar, né, de uma forma mais simples para a gente também, para poder estar repassando isso também, essas informações para o morador, né. Então, essa parte do elevador ainda acho que me peca um pouquinho ainda, na realidade, né, porque é tudo ainda, querendo ou não, empresa nova, a gente não tem muito conhecimento deles ainda, né, porque eu trabalhava com uma outra empresa antes. Então, querendo ou não, isso ainda me peca um pouquinho nessa questão do elevador, assim, só. Aline. Para mim foi a pintura do prédio. Fachada, manutenção de fachada. NBR 16280. Eu acho, para mim está sendo assim, a gente ainda está com dificuldade na finalização. Então, assim, para mim, foi a pior experiência que eu estou tendo até hoje, foi isso, porque teve trinca que não foi bem tratada, entrou água em apartamento. Então, assim, para mim, a pior coisa que está sendo para mim é essa parte. E é interessante tu falar, a gente está com uma sessão de podcast só de manutenção com o engenheiro Luan, que a gente está falando, eu falei para ele que virou a saga, quase um Harry Potter, né? Eu digo para ele, porque a gente está fazendo módulos e a gente está tratando sobre isso. Porque assim, tem muito síndico, né, que contrata a prestação de serviço. A gente, tipo, beleza, eu tenho um escopo dentro do meu escritório, eu trabalho de uma maneira, mas vamos lá, se eu sou uma síndica moradora, lavar e pintar como eu lavava e pintava a minha casa. Eu esqueço de algumas demandas ou não sei, não olhei tal coisa. E a gente pede, tu puxa o profissional achando que esse profissional que trabalha com prédio vai fazer o orçamento certo, mas um faz uma coisa, o outro faz outra, o outro faz outra, o outro faz outra. Dá uma diferença nos orçamentos. E aí, os moradores querem fechar o orçamento mais em conta. Mas não existe um escopo. Aí depois chega lá, isso aqui não estava incluso, isso aqui não estava para ser feito, isso aqui não estava para ser feito. Então, o que a gente faz? Eu pego um profissional antes e faço um escopo de todas as patologias, o que vai ter que ser tratado. Todas as empresas vão para fazer orçamento naquela mesma patologia. E aí a gente acompanha separado. Então, com inspeções de drone, fazendo fotos, acompanhando essa demanda, para a gente depois ter isso e apresentar aos moradores. É lógico que isso é muito importante, né? A empresa que você vai contratar, você tem que buscar referências, tá? E visitar empreendimentos que eles já fizeram, se você conhece, se realmente conversar com o síndico, gente. E não pega esse prédio que acabou de pintar, não. Pega prédio que foi pintado ano passado, 2 anos. Na minha rua, onde eu moro, teve um prédio que foi pintado junto com o meu. Se tu olhar ele, parece que faz 15 anos que ninguém pinta o prédio. Tem isso também. Tá todo detonado. Então, assim, o cara nunca contrate serviço com a tinta junto. Esquece isso, porque o cara vai tirar o máximo que ele puder de diluir de água, ele vai diluir para não finalizar o serviço como tem que ser, porque ele quer lucrar, a tinta aumenta hoje, aumenta amanhã. Então tem a questão das fissuras que aparecem, às vezes a gente se programa, e é interessante a Aline falar, porque assim, tu te programa para lavar, o próprio pessoal que faz a inspeção também aparece um tipo de patologia. Quando tu clora e tu desce com a VAP, aparece 300 patologias, fissuras que não apareciam vão aparecer. Se você começa a fazer uma manutenção no verão, né, as fissuras abrem. No inverno, as fissuras fecham. Então, há dilatação. Então, peraí, mas não tinha aqui, agora tem. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Então, isso dá realmente uma dor de cabeça. A gente se programa para uma coisa, não acontece. Muitas das vezes, principalmente quando você trata de fissuras, e aí às vezes o morador pode questionar o síndico achando que tem alguma coisa de errado, gente. A gente faz um orçamento baseado num escopo aparente. Quando você começa a raspar, a tratar, aconteceu com a gente também, existem fissuras que aparecem que você vai gastar mais tela, mais massa, mais sala trinca, mais impermeabilizante. Você tem que às vezes fazer teste de reboco, porque depois que você lava, você vê que aquele reboco está desplacando. Tem que fazer mapeamento quando tem pastilha. Então, são N situações que você precisa saber. Então, é o ideal que os moradores entendam quando o síndico fala na contratação de um engenheiro para acompanhar e laudar tudo isso.
porque traz para vocês um respaldo. E às vezes a gente quer economizar e a gente só se incomoda com isso. Então é importante até essa dica para você síndico, para você morador, entender o seu síndico quando ele fala. Gente, o síndico é isso, é essa vivência e isso traz para vocês um estresse, mas traz mais para ele, porque quando vocês vão dormir, o síndico ainda está acordado resolvendo pepino. Eu brinco muito assim, né? Pega fogo no grupo de WhatsApp aberto, né? Grupo aberto, Sim. Pega fogo. Mas daqui a pouco vai cada um para sua caminha bonitinho e o síndico tá lá tentando apagar aquele fogo ainda. Então as pessoas não entendem que isso vai além dessa demanda. E isso é muito importante. Deixa eu perguntar para vocês. Uma pergunta aqui, e eu acho importante, mas antes eu quero falar um pouquinho dos nossos parceiros e eu já quero deixar essa pergunta para vocês. Na visão de vocês, o que faz um condomínio deixar de ser apenas um conjunto de prédios e passa a ser uma comunidade integrada, segura e acolhedora? Já para vocês irem pensando aí, né, dentro do condomínio de vocês. A Edna até falou um pouquinho que o outro era um pouquinho mais, por ser menor, mais contato, mas dentro da visão de vocês, já vão pensando aí. Eu quero falar um pouquinho sobre a SWF Seguros. A gente falou aqui agora sobre obra, sobre manutenção. Como é que está o seguro no seu condomínio? Será que você está fazendo uma análise certa? Será que o seu corretor está fazendo a análise certa para o seu condomínio? Porque não é simplesmente pegar um corretor e cotar uma pólice de seguro. Existem coisas que os síndicos muitas das vezes não colocam na pólice e só vão ver a consequência quando você precisa utilizar. Você precisa procurar uma seguradora especializada para atender o seu condomínio, o seu apartamento, porque não adianta também o condomínio estar com o seguro em dia e dar um vazamento lá na tua unidade, tu ter que pagar o prejuízo do outro e tu não tinha seguro para isso. E às vezes, dependendo da situação, o móvel do seu vizinho pode ser mais caro que o seu. Você já parou para pensar nisso? Uma das cláusulas que eu tenho colocado no meu seguro dos condomínios agora é incêndio em apartamentos. E isso já aconteceu em 2 vezes que a gente conseguiu, graças a Deus a nossa pólice estava, né, tudo em dia, né, Aline? Conseguimos resolver o problema e a moradora ainda me agradeceu chorando porque deu um prejuízo de mais de R$110 mil e o seguro cobriu tudo. Então é muito importante você, síndico, prestar atenção nisso. Às vezes por causa de um pouquinho a mais na sua pólice de seguro, você pode trazer um benefício para todos os moradores, inclusive, se você for síndico morador, até no seu apartamento. Vai que algo prejudique você e você não tem o seu seguro aí. E se você não tem, vai lá. Pode entrar em contato com a Aline, com o João, lá na SWF Seguros e você não vai se arrepender. A pólice tem que estar em dia, pessoal. Eu brinco porque, assim, a gente faz o seguro para não usar. É igual eu digo, eu tenho seguro de responsabilidade civil que é para não utilizar, mas se eu precisar utilizar, tá ali. A gente já faz com essa intenção, né? Para resguardar e você não pode ficar de fora. Sabe o que é mais importante dentro do condomínio? É o banco. Como é que tá seu banco? Será que você, síndico, tá pagando taxa? Tá pagando aí R$900 de taxa para banco? Se você tá pagando, você tá perdendo. Você tem que entrar em contato com a Sicredi. É isso mesmo, cooperativa de crédito especialista no ramo condominial. Gente, eu não pago mais taxa nenhuma. Qual é o banco que vocês usam aí? Sicredi. Viu? Não sou só eu. Sicredi é a melhor cooperativa. Sem contar que tem um segmento todo voltado para condomínio, né? Você chega ali, ó. Você chega lá, vai tomar um cafezinho com as meninas. Vai, semana passada, até levei um bolinho de queijo lá para elas, top, assim, ó, feito por mim, para tomar aquele café especial. Você se sente em casa. Então, o síndico não perde tempo. Se você tá pagando taxa, entre em contato com as meninas, a Paulinha, a gerente do segmento aqui, vai lá na agência do São Vicente, uma agência especializada, vai lhe atender da melhor forma e você não vai se incomodar. E se você precisar de crédito, o Sicredi também tem isso para você. Então não perde tempo. Condomínio é isso, né? A gente não pode ficar pagando taxa. Às vezes os moradores reclamam da taxa condominial e tem coisas que o síndico às vezes paga e as pessoas não veem, e outras coisas que a gente precisa fazer, às vezes eles reclamam. Então a gente tem que trabalhar com isso na balança. Mas vamos lá, meninas, me dizem aí. Quem já quer começar com a pergunta? Pode ser a Edna? Pode. Então, lá no condomínio, eu acho que a gente tem que, né, sempre estar muito ativo com as pessoas, na realidade, né, com os moradores. Eu acho que isso é bem bacana, né? Como eu falei anteriormente, antes a gente não tinha esse vínculo, na realidade, com o síndico, né? Então, acaba que atrapalhava a gente ficava meio que a ver navios, vamos dizer assim, né? E a gente não tinha esse contato. Acabava que rolava aquele estresse entre os moradores, aquela coisa toda, porque a gente não tinha esse conhecimento. E como eu falei anteriormente também, eu sempre tento mostrar, deixar tudo
limpo, na realidade, né? Para mostrar para os moradores o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que deu certo, o que não deu certo, né? O que pode estar acontecendo futuramente. Então, assim, eu acho que essa comunicação aqui não pode estar faltando e faz com que a gente também se aproxime mais dos moradores, né? Principalmente eu que moro lá no condomínio. Então, ano que vem até a gente já está se programando, já que eu acho que é uma coisa bem bacana também, que eu acho que faz se aproximar também os moradores, né? Questão de alguns eventos, né? Principalmente para as crianças, né? Dia das Crianças, fazer um eventozinho de Halloween, um negocinho aqui, um negocinho lá. Agora, o ano passado a gente já não teve, né? Nosso hall enfeitado de Natal lá, uma árvorezinha, um negocinho. Esse ano na correria eu já consegui fazer, já faz um mês que eu já consegui montar, meio que no improviso, mas a gente conseguiu. Só que assim, não, o pessoal, né, elogia, se aproxima, onde é que tu comprou? Já pede dica, aquela coisa toda, manda link, aquela coisa assim, né? Então, acho que a gente tem que estar realmente, sim, dando satisfação para eles, tem que estar realmente, sim, em comunicação com os moradores, porque eu acho que isso facilita também, porque assim, o prédio em si não é só meu, né? Eu como moradora lá do prédio também, então assim, o prédio não é só meu, então por isso que eu sempre tento repassar o máximo de informação para eles, porque eles também têm que cuidar, né? Síndico, acho que não é só uma pessoa de responsabilidade, claro, a responsabilidade máxima é nossa, né? Mas assim, cada um tem o seu apartamento, cada um tem que também saber cuidar, né? Então a gente está se envolvendo mais com os moradores, eu acho que é bem bacana. E deixa as coisas fluírem naturalmente, né? Não fica aquela coisa de picuinha, de coisinha aqui, coisinha lá. Eu acho que é mais ou menos por aí, para o negócio realmente fluir, né? Na leveza, sem estresse. Eu acho que é mais essa questão mesmo de realmente tentar proporcionar momentos com o pessoal ali, os moradores em si, né? Acho que seria bacana. Aline. Ali no lago, o que eu comecei a fazer, né? Eu coloquei o Dia das Crianças, daí um ano foi brinquedo, 2 anos foram brinquedos, esse ano eu só dei os brindes, mas isso acaba unindo mais, porque eles vão ali, pegam, os pais vêm, já tem o contato um com o outro, porque antes era assim, uma família entrava no elevador e já estava lá apertando o botão para fechar a porta para o outro não entrar. E agora não, as coisas já estão mais assim, já estão, eu vou dizer assim, que vizinhos. Vizinhos. Que é aquela coisa de rua antigamente, né? Eu não sei vocês, eu fui criada na rua. Justamente. A minha casa tinha 2 terrenos baldio, era eu aqui. Na frente tinha as nossas amigas, a Fabiana, a Elaine, que também era aqui, também tinha o terreno baldio do lado da casa deles. Depois na frente uma outra senhorinha, tem um condomínio que é a Maria Clara, que há anos ali no Pedro Rangel. Aí depois 2 casas, tinha outra vizinha, depois mais 2 casas. E nós se juntava na rua para andar de skate, para brincar de bicicleta, para brincar de peão. Nós trepávamos nos galhos de árvore, jabuticaba, pé de abacate, que tinha nas matas ao lado. Então, por mais que talvez o pai, a mãe, mas boa tarde, vizinho, boa tarde. Já tinha aquela coisa, né? Cuidar, né? De as próprias crianças se relacionarem e os vizinhos também. Hoje em dia, nos condomínios, acaba assim, né? Cada um fechou sua porta, pronto, acabou. Não é um bom dia, um boa tarde, como é que tá? Eu sou faladeira, gente, eu falo pelos cotovelos. Então, assim, eu já chego, pergunto, e daí, seu José, como é que tá a vida? Como é que tá a esposa? Como é que tá fulano? Como é que tá? Então, tu tem aquela convivência de saber... E é legal, é gostoso. Tem aquela pessoa que tu também não quer nem pergunta, porque já sabe que ela não vai responder também, é só boa tarde, passou, sempre, pronto. Né? Mas é gostoso isso, né? Sim. E esses eventos unificam mais ainda, sabe? Há pouco tempo agora eu fiz um evento de Dia das Crianças, que as chuvas também esse ano me prejudicaram em alguns eventos que eu queria fazer. Eu já comprei a pipoqueira, a máquina de algodão doce, então já tô com tudo lá para essas demandas. E eu tava conversando com as moradoras, e aí as crianças assim, ei, segunda vai ter de novo? Eu digo, não, calma. Né? As crianças assim, as mães assim, Joyce, dava pra gente fazer em janeiro, né, que é época de férias, botar uns brinquedos aqui pra criançada brincar, o que tu achas? Boba, vamos fazer, vamos trazer. Então eu acho isso muito legal. Sim. Você acaba ficando um pouquinho mais perto dos moradores, unifica. Né? Já fiz oficina de biscoitos, já fiz também evento com as mulheres, né, no mês de março, trazer elas para um evento de empreendedoras, que aí cada uma vende o seu produto. A gente sabe que tem aquela senhorinha que faz o crochê muito bem, que a gente compra, tem a outra que faz o docinho, a outra que vende natura. Gente, tem de tudo dentro de um condomínio. Então, unificar essas pessoas Sim. com um café gostoso, você acaba criando vínculos. E é aquela coisa, se eu sair de casa, poxa, eu sei que a minha vizinha, se eu precisar de alguma emergência, pode dar uma olhada pra mim, pode ver, sabe? Isso é muito bom. Eu digo assim, às vezes eles dizem pra mim, Joyce, eu viajei, esqueci de desligar o gás. A gente vai lá e desliga, esqueci de desligar a água, vai lá.
O morador tava longe, pô, tá com vazamento, teu apartamento já, essa senha da minha porta é tal, deve ter estourado alguma coisa aí dentro, era o filtro de água vazando, alagando o apartamento de baixo, até ele chegar. Então são coisas que você pode auxiliar. Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que entender também um pouquinho, ter a empatia de saber, lógico que o meu limite acaba quando começa do meu vizinho, mas a sindicatura tem muito isso, né? Você conhecer um pouquinho da história das pessoas, tem pessoas que passaram por situações, eu digo porque a gente acompanhou várias situações de condôminas nossa, com câncer, que superaram, outras, infelizmente, acabaram ao longo do tempo, né, perdendo familiares com o mesmo problema. Então, assim, a gente vivencia isso. Condôminos que às vezes precisam de uma ajuda sua nisso, naquilo. É tão gostoso quando, né, você vê a vitória do seu vizinho, também você sofre com a dor. Eu passei por uma situação dessa em 2023 também, quando eu perdi meu sogro. Então, eu acho que isso é muito gratificante, porque somos todos seres humanos. O síndico, gente, também é ser humano. Ele também vai precisar do seu sorriso, porque às vezes eu brinco assim, ó, eu tenho um condômino, até eu falei pra ele, foi semana passada, a gente tá inaugurando as áreas de lazer de um prédio, e ele é um dos primeiros moradores criança lá do condomínio, ele dizia assim, tu vai ser minha síndica exclusiva. Aí ele dizia pro pai dele, eu vou contratar ela pra ser só minha síndica, eu vou comprar um prédio, vou contratar ela, vou pagar 40 mil reais pra ela por mês, pra ela ser só minha síndica. Eu disse, por 40 mil reais por mês eu vou ser só tua síndica. Eu dizia pra ele. E ele agora já tá um mocinho, e aí nessa janta que eu tava fazendo, que eu fui cozinhar pros moradores, eu fiz um carreteiro, a gente comprou uns salgadinhos e tudo, eu tava ali cozinhando, e eu tava falando pra ele, tu lembra, Gui, quando tu dizia que ele, lembro, eu disse, pois é, só que quando você vai chamar a atenção de uma criança dessa, ela te valoriza. Sim. Sabe? É tão gostoso tu ver que vai crescendo, tem aquela valorização, então isso é gratificante pra qualquer pessoa. E eu sou muito ligada com criança, então eu gosto muito disso. Eu acho que isso é a base de tudo, e a criança realmente, ela tem aquela inocência real, né? Que por mais que você faça, você não... Ela vai ser sempre verdadeira. Vai. Gostou? Não gostei. É igual eu digo, nesse dia um menino no elevador, a mãe falando pra mim, gostou do cabelo? Não gostei. Eles falam mesmo, eles não querem nem saber e pronto. E hoje em dia, por essa questão de a gente morar mais em apartamento, na realidade, a gente acaba que as crianças não são mais que nem antigamente na nossa época, né? De correr na rua, de brincar na rua, jogar taco, jogar de bicicleta e quase se matar. Vinha com as colarinhas aqui no pescoço do Meu Deus, correr, eu brincar, vinha com as canelas tudo detonada. E eu acho que é bacana essa questão de a gente incentivar essas brincadeiras dentro do condomínio, enfim, né? Umas festinhas, um negocinho assim para as crianças, principalmente para as crianças. Porque automaticamente elas já se interam com a gente e os pais também automaticamente já vêm, já conversam com a gente também e tal. Eu acho muito bacana, assim, fico triste quando às vezes não tem, né, às vezes o síndico não quer fazer, alguma coisa do tipo, porque eu acho bacana, assim, até pra gente, os adultos, né, às vezes a gente não, na correria do dia a dia, a gente trabalha tanto, né, fica tanto tempo fora e à noite, claro, a gente só quer chegar em casa, tomar um banho e descansar. Mas é bacana, assim, até pras crianças, né, principalmente pra elas, né, que estão ali o dia inteiro, às vezes dentro de casa, né, enfim, às vezes estão na escola o dia inteiro, chega dentro de casa, já vai para do banho, vai tomar um cafezinho, já vai dormir também. Então, assim, é bacana a gente estar incentivando, né, eles a brincarem, a conhecer os vizinhos, para deixar, né, brincar com os vizinhos, brincar no parquinho, fazer essas festinhas, eu acho bem, bem interessante, assim, eu acho bem bacana. Unifica, né? Lá no lago eu também coloquei a Quinta dos Negócios. Aí toda quinta-feira, quem faz alguma coisa ou vende alguma coisa e manda pra mim, né? Porque o nosso grupo lá é fechado. Aí eu padronizo e coloco no grupo com o contato da pessoa, ou tá vendendo alguma coisa, tô vendendo minha geladeira, meu sofá, ou faço bolo para vender, ou faço alguma coisa. Então toda quinta a gente tem a Quinta dos Negócios e eu acho bem legal também. A gente fez também a feirinha, que aí os moradores, né, além do pessoal do agro que leva os produtos, os moradores vendem os seus produtos. Eu tenho a boleira, eu tenho a doceira, eu tenho a Ita que vende os produtos, sementes, grãos, eu tenho a do sabonete. Então junta todo mundo no pátio e eles levam, expõem os produtos, né? Lógico que isso mais quando a gente tem um condomínio maior, grande, onde tem um fluxo maior. E aí tem os grupos de troca e venda, de empreendedorismo, que aí o pessoal divulga ali o seu serviço. Então eu acho legal porque você valoriza aqueles moradores. Poxa, para que eu vou comprar um bolo de fora se tem uma moradora aqui que faz um bolo bom, um docinho bom? No início do ano, quando a gente
quando a gente começou a ter esse grupo, na realidade, que até então foi feito por conta da questão do reiki, né, fechamento da sacada, até várias vezes eu tentei incentivar o pessoal, né, para colocar lá no grupo, gente, vamos colocar, acho bacana, né, o morador tal faz isso, o morador tal faz aquilo, porque o fulano faz bolo, porque o fulano instala ar-condicionado. Pô, se tem uma pessoa que instala ar-condicionado lá, que mora lá no prédio, por que não chamaram o morador, né? Mas, né, a gente sempre tem que ter uma meia dúzia que, né, já começa, né? Não, melhor não sei o quê. Mas, assim, acho bem bacana, muito interessante. Porque, assim, por que buscar fora? Se temos alguém de dentro aqui, né, que tá aqui no prédio, gente, é só subir ou só descer, enfim. Não precisa nem chamar ninguém de fora. Pelo menos é alguém que mora aqui dentro, é de confiança, né? Vai estar aqui dentro já do prédio, se precisar alguma manutenção, alguma coisa do tipo. A mesma coisa em questão de bolo. Cara, que coisa melhor tu chegar em casa... fulana, tem um bolinho? Não temos passar na padaria, eu tava muito cheia, tava muito corrida, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho muito bacana incentivar também essa questão, né? Eu acho bem interessante, assim. Também. É ótimo, isso vale muito a pena, porque, assim, valoriza o morador, as pessoas conseguem ter um contato melhor, porque aí o vizinho, né, começa, o vizinho, o vizinho que vende bolo, o vizinho disso, o vizinho daquilo. Gente, eu vou dizer pra vocês, isso aí eu particularmente amo cozinhar, mas, assim... Tem dia que eu vou pra feirinha, eu saio com o pão do café da tarde, a cuca pro café da manhã, aí eu pego a massa pro almoço ou pra janta, porque, meu Deus, a Bruna, eles têm umas massas caseiras que... o dia que vocês quiserem comer um nhoque bom, um rondelli, vocês me dizem que eu vou passar o contato. Gente, é surreal. Ontem mesmo matou a minha fome depois de 10 horas da noite ali, foi o que me sustentou e eu ainda almocei o restinho hoje, de tão bom que tava. Então, vale muito a pena você fazer isso. Se tu vai comer fora, por que tu não vai valorizar quem tá ali próximo ali, né? De você, justamente. Né? Eu gosto disso, tá? Eu sou é prático, né? É praticidade, né? É praticidade. É por isso que eu digo, parceria pra mim é isso. E assim, se você precisa, né? Agora a gente tá fazendo, no condomínio que a gente tem a feirinha, a gente tá fazendo o evento de Natal. E aí a gente tem premiações. Então, a gente vai ter as portas decoradas, a gente vai ter o pet mais natalino, a gente tem a redação das crianças. Então, o pessoal da feirinha fez uma cesta de brinde, um deles vai ser o sorteio com vários itens do pessoal da feirinha. O outro tem um valor em dinheiro, o outro é um bolo com um docinho. As crianças vão ganhar ali na redação, além dos passaportes, mais 50 docinhos. Então, é gratificante, né? Porque você traz essas pessoas também mais para perto umas das outras, né? E vai quebrando... esses tabus que às vezes a gente tem, que é cada um na sua porta, fechou, acabou, deu e pronto, que se exploda o mundo. Não é assim que funciona, não. É muito bom. E nada melhor, volto a dizer, do que você ter parceiros que apoiam esses projetos. Aí no seu condomínio, como é que tá? Será que você tá pagando caro aí nos produtos de limpeza? Será que você tá comprando produtos de qualidade? E eu venho falar aqui da Escrisu, né? Escrisu, do Grupo Moderna, é uma empresa que nos atende muito bem toda a demanda de material e produtos de limpeza para os nossos condomínios. O Paulinho, meu Deus, quando eu tô com problema, não sei se tu compra com eles. Compro também. Vai lá, elevador, Paulinho, apareceu uma mancha aqui. Tô indo lá, Joyce, tem um produto, ele faz o teste, já acaba pulindo o elevador todo. Eu digo, meu Deus do céu. Paulinho, tô com essa mancha aqui no piso, ele leva lá e faz. É muito bom, o Leandro, o Salinha, a G. Uma equipe maravilhosa para te atender. Então, não perde tempo. Entre em contato com eles e você não vai se arrepender, tá? São muito bons e vale muito a pena. Outra empresa nossa aqui é a HP Detetizadora. E aí, tá com alguma praga te incomodando aí no seu condomínio? Não perde tempo. Entra em contato com o Jonathan da HP, seja um cupim, barata, o que você tiver. Esses dias apareceu uma formiguinha pequenininha lá dentro de casa. Eu disse, ei, Jonathan, agora eu tenho que detetizar o meu apartamento. Porque tá com umas formiguinhas lá. Rapidinho foi lá, fizeram um trabalho, não me incomodei mais até hoje, isso já vai fazer, acho que 1 ano, tá na hora de fazer de novo. E não me incomodei mais com essas formiguinhas, então não perde tempo. A gente tava com um condomínio com um cupim de cimento, gente. Eu nunca tinha visto o cupim comer cimento. Meu Deus. Pela primeira vez eu vi na vida. E agora é época de fazer, né? Porque não, e eles acham que a construtora deixou algum resíduo de madeira dentro do concreto, mas é nos cupim desse tamanho. Eu disse, isso não é cupim, isso é cupim de tu? Eu digo, Jonathan, pelo amor de Deus, ele fez injeções de produto, resolveu o nosso problema. Então, assim, é muito legal quando você tem realmente empresas que vão ali e fazem um serviço de qualidade e um preço justo também. Então, entre em contato com ele e você não vai se arrepender. Vocês têm mercadinho no... Nossa, não. A gente não conseguiu colocar porque o número de pessoas lá, de moradores, é pouco, né? E a gente não conseguiu colocar. Fala com o Lucas. O Lucas coloca. Coloca? Então me passa o contato. Fala com o Lucas, vou te passar. Falando em mercadinho Óquio. Lucas, já falei o nome dele aqui, né?
Tá querendo colocar um mercadinho no seu condomínio? Não perde tempo, gente. A facilidade de ter um mercadinho próximo de você. Vai ali. Precisou. Esses dias eu cheguei morta da fome. Aí eu quero comer alguma coisa, subi lá, peguei uma pizza, taca no forno, fui tomar um banho, daqui a pouco a pizza tá pronta. Tem tudo, gente, sal. Esse dia fazendo um bolo, acabou o creme de leite, sobe ali, é um creme de leite, é uma coisa, é outra. Não é pra fazer compra, porque você vai no mercado, mas, cara, sabe aquela coisa que te safa nos melhores momentos, assim, que você diz, meu Deus, eu não tenho tempo de ir lá no mercado, e 24 horas dentro do seu condomínio? Óquio na palma da sua mão, porque você só pega muitas vezes o elevador, vai ali, né, e qualquer espaço você consegue unificar. Vida, né? A gente tem, se tiver espaço para container, ele faz o container também, se tiver um espaço na área de lazer, ele atende a sua realidade, o seu condomínio. Então não perde tempo, entre em contato com o Lucas aí e você não vai se arrepender. Depois eu já vou passar aqui o contato pra Edna também, que ela também não vai se arrepender. A gente tá precisando. Gente, Lucas. Lá é ótimo também. É ótimo também. Não, é muito bom. Vale muito a pena. E pra gente encerrar dos nossos parceiros hoje, nada melhor do que falar da Tende Portaria. Como é que tá o monitoramento aí no seu condomínio? Será que você tem um aplicativo na palma da mão que aonde você estiver, você abre aí o seu portão, acompanha pela câmera, recebe aquele comunicado de quem está chegando na sua unidade? Armário inteligente, correspondência, sabendo ali, não perde tempo, gente. Hoje a tecnologia está em tudo quanto é lugar que você chega. Desde o banco, que a gente já não precisa mais nem carregar. Gente, eu não ando mais nem com carteira hoje. Cartão, identidade, tudo era digital. E no condomínio não pode ser diferente. Tem condomínio ainda que às vezes eu passo que tá lá a senha para entrar, que 300 pessoas têm a senha. A gente acabou de pegar um condomínio agora há pouco tempo, que era do tempo que 300 pessoas estavam com tag e controle lá. Você consegue conciliar, resolver, zerar tudo e fazer um cadastro correto. Então não perde tempo. Entre em contato com o Leonardo da Tende Portaria. Ele vai fazer uma visita aí no seu condomínio. Ah, já estou precisando de mais câmeras. Eles também vão fazer esse serviço. Entre em contato com eles e não perca tempo. Ser síndico é isso, né? É essa gestão desde o produto de limpeza que a gente compra, o prestador de serviço que nos atende no elevador, na segurança, na limpeza. Tudo isso faz parte da gestão condominial. E eu quero aproveitar vocês aqui e dizer que dia 30 é o dia que a gente comemora o dia do síndico. Então, nada melhor do que você, condômino, né? Agradecer aquela pessoa que se dispôs. Ah, mas eu pago o salário dele, que é o que a gente mais ouve muitas das vezes nos grupos de condomínio. Você paga uma fração, mas você não tem noção do que é um serviço de um síndico. Porque se você tiver com problema lá no prédio, falta d'água, qualquer coisa, quem vai estar lá de madrugada resolvendo é o síndico. Então, gente, vai muito além. Valorize quem realmente está se dedicando, né, a essa função dentro do seu condomínio. Você não vai concordar, como a gente falou. Às vezes o marido e mulher que são casados, aí eu tô casada há 22 anos, nem sempre eu e meu esposo, eu e o Valmir, vamos concordar 100% em tudo. Uma hora um vai ter que ceder de um lado, outro vai ter que ceder do outro. Faz parte do relacionamento. E por que no condomínio não é diferente? Por que às vezes você não pode entender um pouquinho o síndico? E por que o síndico não pode entender um pouquinho o morador também? Então é consenso. É saber que o meu limite acaba quando começa do seu vizinho. É saber que eu não tenho o poder da caneta 100% se ele não for deliberado numa assembleia. Então, tudo isso é você, morador, que faz uma boa gestão a partir do momento que você participa do seu condomínio. Então, que você venha valorizar o seu síndico. E se você não estiver contente com o seu síndico, converse com ele. Passe para ele os pontos que você não tem concordado para ver o que ele pode melhorar, o que ele não pode melhorar, né? A gente sabe que tem situações que realmente precisam de um parâmetro um pouco melhor, mas a maioria das vezes nada que um bom diálogo não resolva, né? E você, síndico, entre em contato comigo, vem para a Associação de Síndicos, vem para as 10, vem buscar conhecimento. Você nunca vai perder buscando conhecimento. Muito pelo contrário, você vai se destacar ainda mais aí no seu condomínio. E a gente tem novidade no estado aí para 2026, que a gente vem com um selo de síndico, as DESC. Você vai ter um selo de qualificação no estado de Santa Catarina. Não fique de fora. Você, síndico, não pode ficar, porque você vai ficar fora do mercado se você não se valorizar. Então, vamos lá trazer conhecimento cada dia mais. Muito obrigado a vocês. Foi um bate-papo muito divertido. Eu acho que eu falo pelos cotovelos, né? Mas é bom que a gente falou bastante juntas também. E é isso. Eu quero parabenizar vocês, né? Eu vou pegar aqui, eu trouxe uma lembrancinha. Deixa eu levantar aqui para vocês.
Muito obrigada. Depois eu dou um abraço. Obrigada, Joyce. Em comemoração a esse dia tão especial, né? Obrigada, Joyce. Eu sei o quanto é gratificante pra gente, né? Ser lembrado, ser valorizado. A gente sabe que tudo que a gente faz, a gente está lidando com pessoas, a gente vai ter os favores e os contras, mas eu quero dizer para você, síndico, vai ser bom sempre. Desde o momento que você faça com o seu coração, tudo que você colocar a mão para fazer vai ser bom. Não vai agradar todo mundo, como a gente já falou, mas vai ter resultados produtivos. Muito obrigada a vocês de coração, realmente, tá? E a gente se vê por aí com certeza. Quem sabe mais um episódio aí do Vivendo em Condomínio, né? Quem sabe, quem sabe. Obrigada, pessoal. Obrigada, Joyce. Obrigada, Joyce. Boa Obrigada pelo noite. convite. Boa noite.